A gente acaba falando bastante de ações, mas existe uma outra estratégia também utilizada para os investimentos que pode trazer bons retornos, né, Rui? Eu queria que você comentasse aí um pouquinho para a gente por que essas operações com opções podem ser vantajosas, por que você gosta desse tipo de operação? Eu queria que você desse aqui um apanhado geral para quem está assistindo a gente. É sempre muito difícil falar de opções num curto espaço de tempo aqui, porque tem muita coisa que você pode fazer com opções, né? São diversos tipos de operações, né? Para começar, né, Rui? Exatamente. Então, você tem operações que são pura e simplesmente apostas, né? Tem operações que são de proteção, tem operações que são de geração de renda sobre um portfólio de ações. Existem estratégias com opções que são utilizadas para você comprar ações por preços mais baratos, por exemplo, do que as ações negociam hoje no mercado. Então, assim, tem tanta coisa para falar de opções que é difícil a gente usar o tempo curto aqui para falar sobre isso, né? Então, acho que hoje eu vou vou focar na estratégia que é você se aproveitar dos fortes movimentos de mercado com opções, né? Opções, elas são ativos que são muito sensíveis à variação das ações. Então, muitas vezes, né, até não é nada raro você vê opções subindo mais de 100, 200% num único dia, né? E dependendo do evento, se for uma coisa muito fora do radar, muito inesperada, você acaba vendo até acima de 1.000, 10.000%, né? Então, só que qual que é a grande questão aqui, né? A maioria das pessoas, elas ficam animadas com esse potencial de retorno e elas acabam entrando nesse mercado sem conhecer muito bem uma estratégia que permita a ela ser vencedora no longo prazo, né? Então, da mesma forma que opções têm altos retornos para cima, elas também são voláteis para baixo, né? E essas pessoas muitas vezes não sabem disso, não conhecem esse tipo de estratégia direito. Mais comum, né, a maneira mais comum aqui que a gente encontra são pessoas que entram nesse mercado tentando adivinhar o movimento do mercado, né? Eu acho que tal ação vai subir, ou eu acho que tal ação vai cair, e fica numa espécie de estratégia correndo atrás do próprio rabo, né? E acabam desistindo desse mercado sem, na verdade, nem ter entendido muito bem como é que ele funcionava, né? Mas se você souber utilizar da maneira correta, que por exemplo, a primeira máxima que eu sempre falo aqui para o pessoal que me segue, que é nosso assinante na Empíricos, você precisa dedicar essa estratégia a um montante pequeno da sua carteira, porque é uma estratégia que é muito volátil e, na verdade, você nem precisa investir muito dinheiro nessa estratégia, porque quando você acerta, o retorno ele é tão grande que você não precisa dedicar muita grana para fazer esse tipo de operação. Então, essa é uma das coisas que as pessoas, por exemplo, não sabem, né? Elas acham que elas vão conseguir adivinhar os movimentos do mercado e não é assim, né? Mas se você utilizar da maneira correta, você consegue estar exposto a retornos que são de muitas vezes 200, 300, 500, 1000%, como já aconteceu na nossa série, inclusive, né? Então, é um artifício, digamos assim, que foi inventado no mercado. Algumas pessoas não sabem nem que ela existe, outras pessoas sabem que existe, mas utilizam da maneira incorreta, né? E o nosso trabalho aqui na Empíricos há quase 6 anos é fazer essas pessoas que não conhecem nada, fazê-las entender um pouco melhor desse mercado, né? E aqui a gente também oferece curso e tudo mais, para tentar fazer com que elas entendam melhor esse mercado, saibam operar esse mercado e estejam expostas a essas valorizações, sabendo, e aqui é uma parte muito importante, sabendo mitigar os riscos desse tipo de estratégia, que eu acho que é o principal. Para você ser vencedor nessa estratégia, você precisa saber que existem riscos e como você pode minimizá-los, né?
Porque vamos dizer assim, a porcentagem de ganho ela é, né, maior, né, que você pode ganhar com opções. Então, isso às vezes o investidor, às vezes, nossa, vou ganhar, às vezes acaba arriscando mais, né? O que também pode causar também uma perda bastante grande. Então, é preciso tomar realmente aí muito cuidado. Mas você falou, Rui, de utilizar da maneira, vamos dizer assim, a estratégia da maneira correta, né? E você falou, inclusive, de uma estratégia que alcançou mais de 1000% de rentabilidade, foi com Petrobras, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse case? Isso foi no começo de 2021, na época, vocês devem se lembrar que o preço do petróleo começou a subir muito, né, no mercado internacional, e a nossa gasolina aqui, a Petrobras, teve que reajustar para cima. Isso começou a gerar ruídos políticos, né? O governo, isso aqui é histórico, né, pessoal? Todo mundo sabe que toda vez que a Petrobras sobe preço é um problema, gera ruído político porque a população fica descontente e isso acaba tendo descontentamento com o governo, né? Então, o governo ele sempre tenta barrar ou atrasar esses reajustes para cima do preço da gasolina. E na época começou a gerar muito ruído, né, por causa dessa questão. E talvez para nos proteger e aproveitar também uma possível mudança que viesse a acontecer na Petrobras, a gente comprou uma opção da Petrobras na época, né? A gente sabia que ia acontecer alguma coisa? Não, a gente não sabia, né? E existia a chance da gente perder dinheiro? Sim, existia a chance da gente perder dinheiro. E aí entra a questão do você saber quanto que você precisa investir, não alocar uma parcela muito grande do seu portfólio. E nesse caso específico ainda, a gente não sabia nem para o lado que a Petrobras ia andar, porque a gente também comprou uma outra opção que apostava na alta. Então a gente tinha tanto uma opção que apostava na queda e outra que apostava na alta. Uma forma de segurança, seria, de certa forma, né, ali para garantir, pelo menos, não perder tantos. Foi essa, mais ou menos, a estratégia ali? Eu acho que é mais um exercício de humildade mesmo, de você saber que não sabe o que vai acontecer, mas que pode acontecer alguma coisa muito importante e que pode gerar muito movimento no papel, né? E aí o que aconteceu foi, pouquíssimos dias depois, a gente teve um anúncio da mudança de CEO, né, e foi uma coisa muito com muito ruído, muito ruim, uns sinais muito ruins para o mercado. O mercado achou que a gente ia ter grandes ingerências, né, no comando da Petrobras, talvez a companhia voltando a subsidiar preço de combustível, como já aconteceu no passado, e a Petrobras caiu 21% em apenas um dia, né? E aí, se as ações se movimentaram desse jeito, as opções, como eu disse, né, elas são uma coisa muito mais sensível, né? Então, essa opção que a gente comprou, que se aproveitava da queda, acabou se valorizando 1.200% nesse período. Então, foi um ótimo retorno. E aí vocês podem me perguntar, né? Mas e aquela opção que você comprou para apostar na alta? Ela, basicamente, ela perdeu o sentido de existir, né? Porque a ação caiu, então ela perdeu ali a utilidade. Só que o ganho na opção que caiu foi tão grande, né? O máximo que você pode perder com uma opção é 100%. Mas, como vocês viram, o ganho ele é ilimitado. Você pode ganhar 500, 100, 1.000, 2.000, 5.000%. Então, esse ganho de 1.200, muito mais do que compensou a perda de 100 do outro lado, né? Então, a gente acabou ganhando muito dinheiro com essa história. Teve outros casos, né, que também foram importantes, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, também com a Petrobras, aconteceu isso. Então, são eventos... A grande questão a gente precisa de eventos, digamos, extraordinários, né? Não é a coisa do dia a dia que vai fazer isso, mas nesses eventos extraordinários, o potencial de retorno, ele realmente é muito grande. E como é que você está olhando para a Petrobras nesse sentido de opções mesmo? Porque a gente viu a ação se valorizar bastante, a gente sempre comenta aqui no Giro, você vem também e fala, mas como é que você está olhando ou, vamos dizer assim, utilizando as operações em Petrobras hoje para opções?
Como eu disse, esse mercado, né, de você comprar opções que se beneficiam muito de movimentos elásticos, você precisa de coisas extraordinárias para acontecerem, né? E isso não falta para a Petrobras, né? A gente está falando de uma empresa que tem, de novo, risco de ingerência política, a gente teve mudança de estatuto há poucos dias, a gente tem problemas de eventuais repasses de preço de gasolina. Isso aqui não é só ruim, tá, pessoal? Também a gente tem hoje uma possibilidade de uma guerra que ali, né, em Israel, que pode, por exemplo, trazer uma volatilidade para cima muito grande no preço do petróleo. Então, a gente está falando aí, tem gente falando que talvez o petróleo possa bater $200, $250 o barril, dependendo de se essa guerra escalar, e aí a Petrobras, no caso, também seria muito beneficiada. Então, assim, tem muita coisa impactante aqui nesse radar, né? Então, faz sentido o investidor que queira estar exposto a esse tipo de movimento. Então, faz sentido ter uma estratégia em opções em tempos incertos como o que a gente vive, né? Você falou da própria guerra, que foi também um evento, né, vamos dizer, extraordinário, que faz parte, né, que pode ajudar nesse movimento das opções. Como é que você enxerga aí dentro oportunidade, vamos dizer, né? Na área de opções mesmo, é uma boa estratégia neste momento? Como é que você está olhando para isso agora, exatamente nesse momento que a gente vive? Então, Paula, tem uma coisa aqui muito legal nessa sua pergunta, que nesses momentos incertos, a gente tem a tendência de achar que em algum momento não é incerto, que em algum momento a gente sabe o que vai acontecer no futuro. E o futuro, ele é sempre incerto, a gente nunca sabe o que vai ter no futuro, né? E eu vou te dizer que talvez o momento mais certo que o mercado teve nos últimos anos foi fevereiro de 2020, algumas semanas antes da pandemia, quando o Ibovespa tinha renovado máximas, o mercado estava completamente sem medo nenhum e a gente teve talvez a maior desvalorização da história em 3 ou 4 semanas. Então, eu acho nesses momentos em que a gente tem coisas no radar, ter opções é importante. Muito importante. Mas, quando você não tem nada no radar, também é importante você ter, porque essas coisas elas podem acontecer de uma hora para outra e sem aviso, né? Então, você ter uma espécie de alguns ativos ali que consigam se aproveitar, de novo, de movimentos inesperados, e por definição inesperado é algo que você não espera, né? É sempre uma estratégia interessante, desde que você lembre de colocar sempre pouco dinheiro nisso. Por quê? Porque esses ativos, eles, de novo, eles se alimentam de eventos extraordinários. E se esses eventos extraordinários não acontecem, eles não vão te dar retorno. Só que, de novo, nessa questão da Petrobras, quando um retorno extraordinário acontece, ele é tão grande que ele é capaz de compensar diversas e diversas perdas que você teve. Então, pensando nessa ótica, né, de que coisas inesperadas, elas sempre podem acontecer. Então, sempre vale a pena você ter um pouquinho. Às vezes, dependendo do que está acontecendo, se a coisa está muito séria, você tem um pouquinho mais. Às vezes, você tem um pouquinho menos, se realmente não tem nada no radar, mas ter um pouco, na minha visão, sempre faz sentido, porque coisas inesperadas podem acontecer, né? E o que precisa, né, para a gente já ir finalizando aqui, o que precisa ser analisado quando o investidor está olhando ali e vai escolher uma opção? Por exemplo, que a gente tem tem diversas datas, enfim, tem diversos que acabam compondo ali diversos valores, na verdade, e você consegue também achar opções por menos de R$1, né? No caso, quando você vai comprar uma opção. O que você poderia falar, assim, claro, né? Como você falou, é um assunto muito complexo, né? A gente não vai conseguir tratar tudo nesse giro aqui, mas assim, para iniciar, né? O que seriam os seus conselhos para escolher, vamos dizer assim, a melhor opção, né? Vamos dizer assim.
Acho que o primeiro conselho de todos é aquilo que eu falei, né? Sempre lembrar de colocar pouco dinheiro. Isso, para mim, é a primeira regra, a regra número 1 desse mercado, né? Segundo, é que você precisa tentar encontrar gatilhos, né? E por gatilhos, eu quero dizer, de novo, eventos que façam a ação se movimentar muito além do normal. O que é o normal, né? Sei lá, uma ação andar 5% numa semana, por exemplo, você tem que tentar achar alguma coisa que vai fazer a ação andar 20% na semana, 30% na semana, né? Uma mudança do discurso do Fed, um relatório de emprego mais baixo, alguma coisa ou um resultado muito acima do esperado, ou muito abaixo, uma mudança de CEO, como eu já falei. São essas coisas que costumam trazer os grandes ganhos, né? Então, tentar, nas opções, tentar escolher opções ali com vencimento entre 30 e 60 dias, com o strike não tão distante, a gente sempre escolhe ali strikes entre 5% e 10% do preço atual da ação, e que tenham esse tipo de perfil que eu falei, né, de empresas que possam trazer alguma surpresa para o mercado. E aqui, lembrando, né, eu sei que pode parecer muito difícil, códigos e tudo mais, não é, acreditem, é só uma questão de linguagem de mercado, é coisa que, aqui, como eu falei, né, na nossa série, ela foi criada justamente para esses investidores que nunca negociaram opções, nem sabem o que é opções, tem um curso muito didático, muito completo, para todo mundo entender o que são as opções, como negociar, como entender qual comprar, como eu falei, né? E além do curso, a gente também dá as nossas recomendações, né? Então, o curso é para quem quiser aprender a pescar, mas o peixe a gente também dá aqui, né? Para depois conseguir caminhar pelo menos um pouco sozinho, né, Rui? E a gente vai deixar justamente o link na descrição da nossa live hoje para esse curso do Rui com um relatório. Então, se você quer saber mais, quer aprender mais como operar opções, é só clicar no link aqui da descrição e fazer a inscrição lá.